Gênesis 33. Gênesis 33, versículo 1. Levantando Jacó os olhos, viu que Esaú se aproximava, e com ele 400 homens. Então passou os filhos a Lia, a Raquel e as duas servas. Pôs as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos atrás deles, e Raquel e José por últimos. E ele mesmo, adiantando-se, prostrou-se à terra 7 vezes, até aproximar-se de seu irmão. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou, e choraram. Daí, levantando os olhos, viu as mulheres e os meninos e disse: quem são estes contigo? Respondeu-lhe Jacó: os filhos com que Deus agraciou a teu servo. Então se aproximaram as servas, elas e seus filhos, e se prostraram. Chegaram também Lia e seus filhos e se prostraram. Por último chegaram José e Raquel e se prostraram. Perguntou Esaú: qual é o teu propósito com todos esses bandos que encontrei? Respondeu Jacó: para lograr mercê na presença do meu senhor. Então disse Esaú: eu tenho muitos bens, meu irmão, guarda o que tens. Mas Jacó insistiu: não recuses. Se logrei mercê perante ti, peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Peço-te, pois, recebe o meu presente que eu te trouxe, porque Deus tem sido generoso para comigo e tenho fartura. E instou com ele até que o aceitou. Disse Esaú: partamos e caminhemos juntos, eu seguirei junto de ti. Porém Jacó lhe disse: meu senhor sabe que esses meninos são tenros, e tenho comigo ovelhas e vacas de leite. Se forçadas a caminhar demais em um só dia, morrerão todos os rebanhos. Passe o meu senhor diante de seu servo. Eu seguirei guiando-as pouco a pouco no passo do gado, que me vai à frente, e no passo dos meninos, até chegar ao meu senhor em Seir. Respondeu Esaú: então permite que eu deixe contigo da gente que está comigo. Disse Jacó: para quê? Basta que eu alcance mercê aos olhos de meu senhor. Assim voltou Esaú aquele dia a Seir, pelo caminho por onde viera, e Jacó partiu para Sucote, e edificou para si uma casa, e fez palhoças para o seu gado. Por isso o lugar se chamou Sucote. Voltando de Padã Arã, chegou Jacó são e salvo à cidade de Siquém, que está na terra de Canaã, e armou a sua tenda junto da cidade. A parte do campo onde armara a sua tenda, ele a comprou dos filhos de Amor, seu pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Ele levantou ali um altar e lhe chamou Deus, o Deus de Israel. Meus irmãos, nós vimos ontem a conversão de Jacó, o modo como Deus toma, o modo como Deus se revela a ele, o modo como Deus lhe deixa uma marca indelével no corpo, o modo como Deus muda seu nome. E aqui nós vemos o Jacó voltando a ser covarde. A diferença entre o processo de conversão e santificação fica muito clara aqui. Ele já é um príncipe em Israel, ele lutou contra Deus e prevaleceu. Agora ele se desmancha diante de Esaú. Meus irmãos, a culpa faz coisas que vocês talvez ainda vão, com a idade, perceber que são coisas terríveis. Jacó tinha fugido de seu irmão,
com medo que o seu irmão matasse. O medo continua, apesar de Deus garantir que não vai acontecer nada. Deus o protegeu contra Labão, muito pior. Agora Jacó, para encontrar seu irmão, vai mandando presentes para o seu irmão, e não são poucos presentes, são rebanhos e rebanhos, e separa um rebanho do outro, para que, recebendo tantos rebanhos, provavelmente ele chegue mais brando, porque ele ficou sabendo que seu irmão vem contra ele com 400 homens. Não bastasse os rebanhos da frente, o que ele faz? Ele coloca as crianças das escravas na frente. Depois coloca os filhos da menos amada Lia na frente. Depois, na retaguarda, protegidos, coloca o filho de sua bem-amada Raquel e ela. E ele fica atrás, novamente repetindo aquele negócio de se esconder atrás das mulheres, que nós vimos em Abraão, que nós vimos em Isaac, agora veremos em Jacó. Estamos vendo em Jacó. Mas quando chega Esaú, ele corre e adianta-se, e 7 vezes prostra-se com a boca no chão. Mas é interessante quando você lê o versículo 4. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. É Esaú quem toma a iniciativa. O sujeito que metia tanto medo é quem toma a iniciativa. Arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Jacó até aqui não fez nada. Jacó vai fazer agora. E choraram. Geralmente se costuma dizer que fulano confia desconfiando. Pois bem, é o caso de Jacó. Reparem a bajulação, versículo 8. Qual é o teu propósito com todos esses rebanhos que encontrei? Respondeu Jacó. Para lograr mercê na presença de meu senhor. Mas espera um pouquinho, ele não tomou o direito de primogenitura? Como é que agora ele é meu senhor? E o pior, versículo 10. Peço-te que aceites o meu presente, porquanto vi o teu rosto como se tivesse contemplado o semblante de Deus e te agradaste de mim. Sei lá, um dia, uma semana atrás, esse homem, talvez um dia atrás, lutou com Deus. Agora ele viu o irmão. O que é isso? Parece muito a síndrome de Elias, que mata 400 profetas e foge. Parece Pedro, que enquanto estava entre os gentios, se comportava como um gentio. Quando chegou os judeus, ele mudou de aparência. E Paulo lhe repreendeu na cara. Jacó tem muito a nos ensinar, porque muitas vezes nós nos deixamos levar pelo respeito humano. Nós tememos mais aos homens do que a Deus. Meus irmãos, vocês já viram pessoas que quando alguém numa roda de conversa fala diabo, ou o nome de Satanás, ou qualquer coisa, a pessoa isola? Já viram isso? A pessoa tem mais medo do diabo do que de Deus. Falar do diabo é com referência, bate na madeira, isola. Falar de Deus, que Deus me livre, que Deus me ajude, que Deus isso, Deus aquilo outro. Ele lutou com Deus, foi chamado de príncipe em Israel, mudou o nome dele e agora ele vem bajular o seu irmão. Lembrem-se, os dois eram gêmeos, tinham a mesma idade. O irmão era caçador, ele não. Talvez o irmão levasse alguma vantagem por isso, mas os dois eram homens de 60 anos de idade. Já possuíam 60 anos de idade. E aí o irmão diz: vem comigo, vamos para Seir. Seir, lá embaixo do Mar Morto, perto da região que Abraão salvou a Ló, na
região de Sodoma e Gomorra. Vamos para Seir. Jacó, não, o gado anda devagar, meus filhos são tenros. Daqui a gente tem uma ideia de que os filhos eram adolescentes para baixo. Isso vai ser importante no próximo capítulo, porque esses adolescentes vão matar um monte de gente. Meus filhos são tenros, a gente vai devagarzinho. Eu vou deixar a gente com você. Não, não precisa. Ter sua satisfação já é o suficiente. Pode ir. Desce Esaú para Seir. O que Jacó faz? Vira à direita. Parece aquele desenho animado. Vira à direita. E vai habitar em Sucote. Sucote é a região logo depois daquela época. Na época de Jesus é chamado de o mar da Galileia, aquele grande lago que os judeus chamam de Quinerê, que fica acima do Mar Vermelho. A região de Sucote fica exatamente naquele vale que vai em direção ao Megido, vale fértil. Ele vai habitar junto aos queneus, aos siquemitas. Novamente, confia em Deus, mas eu tenho que fazer a minha parte. Afinal de contas, não é faz a tua parte que eu te ajudarei? Eu confio que Deus vai me ajudar nesse trabalho, mas por via das dúvidas eu vou verificar se alguém já escreveu uma coisa semelhante. Eu confio em Deus que Ele vai me ajudar nessa prova, mas por via das dúvidas não custa nada levar um lembretinho, mesmo que o professor não autorize. Eu confio em Deus, mas está difícil o seminário. É o velho Jacó, convertido, mas num processo de santificação extremamente rudimentar. E a impressão que a gente tem é que esse processo vai demorar muitos anos e talvez a santificação dele seja só feita na presença do Senhor. Porque nos últimos dias da sua vida, Faraó pergunta: quantos anos você tem? 120 anos, maus, 120 anos, todos maus e mal vividos, alguma coisa assim. Nós vamos chegar lá nesse texto. Meus irmãos, Jacó teve uma oportunidade ímpar. Abraão não lutou com Deus. Isaac, longe disso. Jacó, aliás, lutar com Deus é um lapso que a gente pega de tanto ler essas coisas por aí, mas na realidade o texto, como nós vimos ontem, Deus lutou com ele. Que Deus tenha misericórdia de nós e lute conosco aqui no seminário. Que Ele complete em nós aquilo que Ele começou em nossa vida, quando nós passamos pelo Val do Jaboque, quando Ele lutou conosco e disse: vem, você é meu. Não façamos como Jacó, ao contrário, cresçamos em santidade e em graça diante de Deus.